Olá, muito boa tarde. A história do ano 2013 tem como acontecimento central a eleição do Papa Francisco. Foi em março e daí para cá o Papa, vindo do fim do mundo, surpreendeu a Igreja e toda a sociedade. Muitas imagens e mensagens fazem os meses deste pontificado. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Francesco, lei fa il Papa. Ma tu sai cosa significa che una persona non si voglia tanto bene a se stessa? Una persona che ha voglia di fare il Papa, non si voglia a se stesso, E Dio non lo benedice, No, io non ho voluto fare il Papa. Va bene? Vieni. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Verranno. Oggi, e questo fa male al cuore dirlo, oggi trovare un barbone morto, defredo, non è notizia. Oggi è notizia forse uno scandalo, quello è notizia. Oggi pensare che tanti bambini non hanno da mangiare non è notizia. Ma questo è grave, noi non possiamo restare tranquilli. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle ma non sono nulla, sono illusioni del futile, del provvisorio che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Noi non possiamo diventare cristiani inamidati, quelli cristiani troppo educati, che parlano di cose teologiche mentre prendono il tè tranquilli tutti. No, noi dobbiamo diventare cristiani coraggiosi e andare a cercare a quelli che proprio sono la carne di Cristo. Questo momento di crisi, ma siamo attenti, non è una crisi soltanto economica, non è una crisi culturale, è
una crisi dell'uomo. Quello che è in crisi è l'uomo, e quello che può diventare distrutto è l'uomo, ma l'uomo è immagine di Dio, per questa è una crisi profonda. Ma in questo momento di crisi non possiamo preoccuparci da noi soli. Cari fratelli e sorelle, questo incontro dell'anno della fede è dedicato a Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, Madre nostra. La sua statua venuta da Fatima ci aiuta a sentire la sua presenza in mezzo a noi. La evangelizzazione si fa in ginocchio. Sentite bene, la evangelizzazione si fa in ginocchio. Siate sempre uomini e donne di preghiera. Senza il rapporto costante con Dio, la missione diventa mestiere. Ma di chi lavori tu? Da sarto? Da cuoca? Da prete? Lavoro da prete? Lavoro da suora? No. Non è un mestiere, è un'altra cosa. Ma dimmi tu, quante volte al giorno tu le dici grazie a tua moglie e tu al tuo marito? Quanti giorni passano senza dire questa parola grazie? E l'ultima scusi. Tutti sbagliamo e dalle volte qualcuno si offende nella famiglia e nel matrimonio, e alcune volte io dico volano i piatti, si dicono parole forti, ma sentite questo consiglio: non finire la giornata senza fare la pace. La pace si rifà ogni giorno in famiglia. Queridos hermanos, ninguém pode tocar a cruz de Jesús sem deixar algo de si mismo nela e sem trazer algo da cruz de Jesús para a sua própria vida. Quando la Chiesa diventa chiusa, si ammala. Si ammala. Pensate a una stanza chiusa per un anno. Quando tu vai, prendi odore, umidità, tutte cose qui, che non va. Una chiesa chiusa è lo stesso, è una chiesa ammalata. La Chiesa deve uscire da se stessa,
dove? Verso le periferie esistenziali, qualsiasi siano, ma uscire. Se uno va fuori di se stesso, può succedere quello che succede a tutti chi escono da casa per la strada, un incidente. Ma io vi dico oggi, preferisco 1000 volte una chiesa incidentata sotto un incidente che una chiesa malata per chiusura. Uscite fuori, uscite. Imagens que ficam na história deste ano. O pontificado do Papa Francisco merecerá agora a análise de Aura Miguel, jornalista da Rádio Renascença. Aura, boa tarde, obrigado por estar neste programa. É de facto o acontecimento do ano, a eleição do Papa Francisco? Acho que sem dúvida nenhuma, é mesmo, foi assim um sacudir, se calhar de uma certa rotina da vida da própria Igreja, se bem que nós sempre sabemos, às vezes, falar de conversão e dizemos que é fundamental o ano da fé, aliás, estávamos em pleno ano da fé, que era um convite à conversão, ao aprofundamento das razões da fé, mas de repente aconteceu uma data de inesperados, a começar pela resignação de Bento XVI, não é? Era inimaginável, eu acho que para a esmagadora maioria das pessoas era mesmo inimaginável, e se calhar tinha que ser um Bento XVI a fazer isso. E depois, portanto, tudo em pleno ano da fé, vem um Papa completamente diferente no seu estilo, não é? E acho que sim, acho que podemos dizer que foi um ano da fé riquíssimo. Até por esses gestos, por isso, exato, por esses gestos e pelo acontecimento da eleição do Papa Francisco. Ele surpreendeu na primeira aparição na varanda da Praça da Basílica de São Pedro e logo ali gerou fascínio em todas as pessoas. Tudo isso foi continuando, a surpresa e o fascínio. Acho que sim. Marcam cada encontro com o Papa. Acho que ele está permanentemente a surpreender, verdadeiramente. Porquê? Pelo menos é a minha leitura. Porque ele tem uma proximidade muito afetiva com as pessoas. Portanto, ele já disse várias vezes, e inclusivamente quando regressava do Rio de Janeiro, teve uma longa conversa com os jornalistas a bordo do avião, onde eu estava. Onde estavas? E o que ele dizia era, no fundo, o que eu gosto é de estar com as pessoas. Aliás, era isso que ele fazia enquanto era arcebispo de Buenos Aires. Era já conhecido por ter este estilo pouco ou nada formal, não é? Portanto, viajava de metro, viajava de autocarro, gostava de estar na praça principal, onde ele incentivava mesmo focos de missão com padres, mesmo na praça pública, gostava de visitar as pessoas e assim ele quer continuar. Ele disse mesmo, se pudesse, eu até saía para as ruas de Roma, aliás, o boato que ele saía à noite, escondido, mas isso acho que isso é mais imaginação. Exato. Isso é um bocado de imaginação. Manda sim o seu secretário, um dos monsenhores que ele nomeou, mas o que ele gostaria era mesmo estar com as pessoas, mas, comentava ele ainda no avião, os rapazes da segurança não deixam. Por isso, como é que ele se vinga deste seu estilo? Exerce este seu carisma? É, sobretudo nas audiências gerais ou quando há grandes celebrações na Praça de São Pedro, como nós vemos, e é absolutamente comovente a atenção que ele dedica às pessoas. Quer dizer, se nós formos ver o tempo integral das quartas-feiras de manhã, das audiências, é sensivelmente só meia hora a falar e tudo o resto, ele está lá a manhã inteira, é a falar com pessoas, mas a falar mesmo, quer dizer, ele fala sai do Papa Móvel, manda as pessoas aproximar-se, está com os doentes e tem uma capacidade mesmo comunicativa que se percebe, aliás, ele já explicou porque é que é. Ele o que diz é, ele sente-se no dever de fazer chegar Deus às pessoas. Mas não é uma coisa teórica, não é? É uma coisa que ele próprio experimenta porque se comove como é que Deus tomou a iniciativa do amar a ele, não é? Que é o fenómeno todo da vocação dele, desde aquela coisa de Deus primeireia, quer dizer, Deus toma a primeira iniciativa, é de Deus. E a nossa liberdade joga-se reconhecendo isso e aderindo. E ele fez isso, que faz continuamente, aliás, e depois o que ele gosta é tentar contagiar as pessoas com esta certeza, e isso é muito impressionante. Depois há outra vertente, já agora, que eu também tenho pensado muito, porque, quer dizer, como
tenho seguido João Paulo II, depois segui João Paulo II, Bento XVI e agora este, são completamente diferentes. Portanto, penso assim, porque é que este fenómeno, quer dizer, o que é a faceta verdadeiramente surpreendente, se pode dizer assim, quanto a mim é o facto de ele ser latino-americano, não tem aquela rigidez, eu acho que muitas vezes define a Europa, não sei, nós somos mais cerimoniosos, tratamos, então Portugal, então tratamos por você e o tu, ainda há essas, o facto de sermos afetivos parece assim uma coisa menos, mais ou menos lamecha, e ele, não é por acaso que quando iniciou o seu pontificado, no primeiro dia, portanto, na missa de entronização, assim chamada, disse, não tenham medo da ternura e do amor. E de mostrá-lo. E ele é genuinamente assim, não é? Genuinamente assim. Agora, um Papa que fascina, um Papa a quem era pedido também que transformasse, que renovasse a Igreja Católica. Isso está a acontecer? Sim, claro. Isso viu-se logo no primeiro mês de pontificado. Ele tomou esta decisão de nomear os 8 cardeais, este conjunto de 8 cardeais que vêm de vários continentes e que não estão, digamos assim, embrenhados na rotina do Vaticano e da Cúria. Portanto, são pessoas de fora do terreno, tal como ele era, para o ajudar em duas vertentes, como ele explica, e vem no documento que os nomeou, que é na reforma da Cúria e ajudar no governo da Igreja Universal. É certo que percebe-se que o objetivo do Papa é mesmo... Quer dizer, ele foi eleito por causa disso. As congregações gerais, que se chama aquelas reuniões que houve entre a resignação de Bento XVI e a eleição do novo Papa, essas reuniões dos cardeais todos, os eleitores e os mais velhos, portanto, até aos 80 anos e até mais, reuniram-se vários dias, quase 2 semanas. E aí, esse tempo serviu para vir ao de cima quais são os grandes problemas da Igreja, os grandes desafios. E foi uma espécie também de momento para se perceber para se conhecerem uns aos outros e para decidir quem é que eventualmente viria a ser o próximo Papa. E Bergoglio, uma vez mais também, no regresso de Roma, no avião, quando disse isso, disse que o que ele fez ao nomear esta comissão de 8 cardeais resulta da esmagadora maioria, da vontade da esmagadora maioria dos cardeais antes do conclave. Portanto, ele limita-se agora, se explicou ele, a fazer o que se disse na altura e o que se pediu na altura. E depois deu um comentário que disse assim, eu, por exemplo, pedi imensas coisas, se eu soubesse que vinha a Papa, se calhar não tinha dito tantas. Portanto, o que ele está agora a pôr em prática tem a ver com o sentimento de necessidade que ficou patente, e há coisas para mudar, há coisas para reformar claramente, senão eu acho que Bento XVI não se teria demitido, quer dizer, há muita coisa para arrumar e para limpar a casa, no fundo. E o Papa Francisco terá a força suficiente para enfrentar possíveis resistências que possam existir? Acho que já deu para ver que ele sabe o que quer e que não se deixa manipular. Isso acho que é uma pessoa, e essa é uma faceta que é interessante, porque ele é forte, é uma pessoa forte, mas é eterno ao mesmo tempo. Portanto, esta junção das duas coisas na mesma pessoa é que é um bocado raro, não é? Porque as pessoas são ternas, às vezes são moles, as pessoas fortes são pouco afetivas. Ele junta as duas coisas. E acho que ele sabe o que é. Eu acho que é uma pessoa muito realista. A mim o que me impressiona no Papa, e isso não é talvez muito valorizado, ele é mesmo um homem com os pés na terra, que é tipo portanto, um Papa todo o terreno. Vez, não é? É um Papa todo o terreno. Ele às vezes vê-se, sobretudo na imprensa, cá no nosso país, enfim, usar um pouco ideologicamente as coisas que ele diz, como se, por exemplo, na exortação que ele publicou, toda a parte da doutrina social da Igreja fosse nova, quer dizer, basta... Não há uma forma nova de o dizer? Há uma forma nova de o dizer, mas o conteúdo, a raiz está lá, já está desde Leão XIII, não é? Sim. Agora, este aspecto dele concreto, eu acho que ele deve ser ótimo, por exemplo, deve ser ótimo diretor espiritual, porque da maneira como ele explica as coisas, como ele às vezes desmonta coisas que nós tendencialmente teorizamos. Ele é completamente pragmático, quer dizer, desde o não digam mal uns dos outros, não se lamentem, se estiverem zangados com alguém, lá na exortação também bem, se por acaso estiverem zangados com alguém, peçam a Deus ajuda para não embirrarem com essa pessoa. Quer dizer, coisas completamente concretas que nós nos identificamos imediatamente, porque isso tem a ver com a vida de todos os dias. E, no entanto, agora temos um Papa, como vem da base e desta experiência que eu chamo todo o terreno, ele transporta esse aspecto pragmático, porque eu acho que ele, do ponto de vista doutrinal, é completamente sólido, portanto, vem na esteira dos papas anteriores, mas tem esta faceta de pragmatismo, e isso é que desarma muito. Pragmatismo e estilo afetivo dele. Portanto, isso é muito interessante. Sem criar distâncias, não é? É completamente novo, pois.
O que é que podemos esperar, Ana Miguel, para, durante o ano 2014, das atitudes, dos gestos? Sim, viagens, ele não gosta muito de viajar, não é? Ele parece que gostava de ficar em Buenos Aires e tinha pedido anúncio há uns anos que não o tirasse de Buenos Aires, que era a terra onde ele gostava de estar e de morrer. Imagina, agora Nosso Senhor chamou-o para Roma e ele, com este seu estilo, às vezes nós percebemos que lhe custa entrar naquele espartilho. De certo modo tem que haver protocolo e tal. De qualquer modo, existe uma agenda. Para já, o garantido, praticamente podemos dizer, não sabemos ainda a data, fala-se em maio, mas é a Terra Santa. A viagem à Terra Santa. Sim. Ele já disse que tem que considerar a Ásia, porque de facto Bento XVI, nestes 8 anos de pontificado de Bento XVI, não viajou à Ásia. A Ásia é um continente onde a fé está muito viva e a crescer. As estatísticas mostram que o número de batismos e prática dominical e vocações aumenta na Ásia. Por exemplo, Filipinas, agora com os fenómenos naturais e as dificuldades das Filipinas, já não sei, mas o Papa na altura, uma vez mais, sempre na conversa com os jornalistas no avião, falou Filipinas e Sri Lanka, não sabemos. Poderão ser destinos do Papa... depois vai haver o sínodo. O sínodo da família. O sínodo da família, que também será um momento importante, que foi uma coisa desejada pelo próprio Papa, que é um sínodo extraordinário, e para o qual também fomos convidados a participar, fazendo chegar também a nossa maneira de viver a fé na realidade em que estamos, não é? No mundo inteiro. Isso também certamente será um momento importante. E cá estaremos para acompanhar todos esses momentos ao longo do próximo ano. Ora, Miguel, feliz ano também de 2014. Obrigada. E para si que nos acompanha em cada dia, desejo-lhe um feliz ano novo, que ele seja ocasião de justiça, paz e de fraternidade. Até para o ano, se Deus quiser.